voltando aqui. O Plano Cohen foi uma grande farsa que os militares se utilizaram para deslegitimar os movimentos da esquerda e para declarar uma verdadeira guerra contra os comunistas, certo? Quais foram os resultados do Plano Cohen? Primeiro, a prisão do Luiz Carlos Prestes, certo? E dos principais militantes da esquerda, certo? Outra coisa, o Getúlio Vargas teve a oportunidade que ele sempre quis de governar o país em estado de sítio, ou seja, ele era mais ditador do que nunca. E, com isso, ele acabou rasgando a sua segunda Constituição. Por que ele rasgou a Constituição de 1934? Porque quando ele implementou a polaca, vamos guardar sempre a de 34 como uma polaca, certo? E quando ele rasgou a Constituição dele, a polaca, quando ele a implementou, ele disse: essa Constituição, ela deverá ser ratificada pelo povo, vai ser submetida a um referendo, ela deve ser referendada pelo povo em algum tempo. Isso nunca aconteceu. E quando estoura o Plano Cohen e a ameaça comunista, ele decreta estado de sítio, ele fecha o Congresso e ele domina o país com mão de ferro, certo? E aí ele rasga a Constituição dele, a de 1934, e cria a nova Constituição, uma nova Constituição, a Constituição de 1937, mais autoritária ainda, certo? Bom, então, sabemos que graças ao Plano Cohen e à decretação de estado de sítio, nós temos a inauguração, o final do segundo período de Vargas, que é o governo constitucional, e vai se iniciar o Estado Novo, certo? A partir da queda, do fechamento do Congresso Nacional, certo? Bom, eu falei para vocês que essa aula de hoje era importante porque tem muitas questões da ESA sobre ela. Então, hoje nós vamos trabalhar poucas questões, até para não perdermos muito tempo, certo? Mas, o que nós trabalhamos até agora, como que a ESA, o nosso concurso perguntou em 2009. Ocorreu, o pessoal está liberado para chutar aí. Ocorreu um movimento armado liderado por Luiz Carlos Prestes, olha só a importância desse cara na nossa história. Ocorreu um movimento armado liderado por Luiz Carlos Prestes com o intuito de implantar no país uma ditadura do proletariado durante a Era Vargas. Esse episódio da história é conhecido como... Revolta da Armada? Não. Letra A. Letra E, Intentona Comunista. Aqui estava o título, nós trabalhamos agora há pouco, eu esqueci de falar para vocês eu falei sobre o contexto e não dei o título da insurreição, mas basicamente o que é? A Intentona Comunista foi o momento em que Luiz Carlos Prestes assume o poder da ANL, certo? Ele vem da Rússia para ser o novo líder da ANL e ele se insurge e vários movimentos eclodem ao longo do Brasil. Natal, Recife e Rio de Janeiro, certo? Esse movimento é conhecido como Intentona Comunista de 1935. Para acabar com esse movimento é que é elaborado o Plano Cohen, certo? Que é declarada a guerra aos comunistas, certo? Então, a resposta certa para essa questão de 2009 é a Intentona Comunista, certo? A Intentona Comunista, então, é o momento em que Luiz Carlos Prestes assume o comando da ANL e tenta depor Getúlio Vargas, certo? Os comunistas querem tomar o poder. Bom, 1937, Getúlio Vargas promulga a sua próxima Constituição. Ele fecha o Congresso e, finalmente, ele se declara um ditador, certo? Na comunidade internacional, todos sabem que o Brasil está passando por uma ditadura. Bom,
ele governa em um estado de emergência, certo? E aí nós temos o fim do federalismo e o governo é centralizado na mão da União. Além da suspensão das eleições diretas, a censura no rádio e nos jornais, é criado um Ministério de Controle sobre a Publicidade, certo? É o DIC, é Departamento de Informação e Cultura. Aliás, DIP, Departamento de Informação e Propaganda, certo? Tudo nas mãos de Getúlio Vargas. E é nesse momento também importante, uma das coisas mais importantes para gravar sobre o Estado Novo, a construção das estatais de base. Quais são essas estatais de base? A Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e a Companhia Nacional de Motores. Para quê? Para apoiar os aliados na Segunda Guerra Mundial. Certo, pessoal? Então, nesse momento, em 1939, eclode a Segunda Guerra Mundial. Os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, se unem para conquistar cada vez mais territórios contra os países da aliança, certo? Os aliados, que são Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. O que acontece? Hitler, por uma questão de pan-germanismo, por uma questão de ideologia, ele começa ele quer promover a grande Alemanha, o Terceiro Reich, certo? E ele se une com um ditador que pensa da mesma forma que ele, Benito Mussolini, na Itália, e eles unem forças, unem seus exércitos ao exército do Japão, que estava em franca expansão militar e econômica, certo? E eles imprimem uma guerra de dimensões mundiais, certo? O Brasil, no início, ele não tem uma posição definida, porque Getúlio Vargas, ele era um grande simpatizante da Alemanha, o Brasil tinha uma série de acordos econômicos com a Alemanha, então Getúlio Vargas não tinha interesse em entrar nessa guerra. Só que os Estados Unidos, nosso grande financiador, acabaram por nos exigir essa participação. Estados Unidos pressionam o Brasil, só que o Brasil ainda reluta. Só que, a partir do momento que o Brasil não toma uma posição a favor da Alemanha, Hitler manda torpedear 9 navios na costa brasileira. Após a morte de mais de 600 marinheiros, o Brasil declara, sim, a guerra à Alemanha, entrando ao lado dos aliados, certo? E aí nós temos as manchetes dos jornais da época. No caso, o Globo, o jornal O Globo. É quando o Brasil, forçado pela própria Alemanha, ele se vê na necessidade... Estamos na reta final da nossa aula, pessoal. Bom, então, após o torpedeamento de uma série de navios na costa brasileira, o Brasil acaba entrando ao lado dos aliados. Contra o eixo, pessoal. Contra o eixo. Tá? Nesse momento também é importante que nós lembremos que é criado, em 9 de agosto de 1943, a Força Expedicionária Brasileira, certo? O Brasil vai combater na Itália, leva seus homens para lá, e dentre uma série de batalhas que o Brasil participa, 3 se destacam, que são as vitórias brasileiras. Monte Castelo, Castel Novo e Montese. Tá? O Brasil manda em torno de 25 mil homens, certo? Para as praias italianas. Só que eles nem todos estão envolvidos nos combates. A maioria faz apoio logístico. Nós mandamos médicos, enfermeiros, e pessoal de intendência, suprimento e mecânicos, certo? Mas também foi uma tropa de infantaria e aviação, certo? O símbolo da Força Expedicionária Brasileira é aquela cobra, uma cobra verde, e com aquele cachimbo. Por que o cachimbo? Porque no sistema rádio, a voz de ataque dos brasileiros,
quando a FEB ia para o campo de batalha, imprimia seus ataques, era a cobra está fumando. Então, quando a cobra estava fumando, é porque o Brasil estava no teatro de operações, certo? Bom,